Maria Manuel Sampaio, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um gosto estar consigo. Igualmente. Não temos aqui o nosso pediatra Hugo Rodrigues, porque temos aqui uma obstetra ginecologista preparada para nos falar sobre esta questão de ser mãe depois dos 40 e fazemos aqui um pequeno enquadramento, dizer também que tem um blog onde de uma forma muito informal e muito humana e como mãe também aborda todas estas questões, certo? Conte-me tudo, antes de mais, do seu blog. O blog surgiu mesmo como um espaço. Eu gosto de comunicar, sempre gostei de escrever e quando nas consultas perco bastante tempo a explicar e a desenhar, porque as pessoas percebendo as coisas aderem muito melhor e ficam às terapêuticas, por exemplo. Fazem com mais vontade. Claro, não é? percebem o porquê das coisas e às vezes andam a fazer um tratamento ou têm uma doença e não fazem ideia do que é que se trata. Portanto, acho bastante importante. E o blog surgiu um bocado. Portanto, eu tinha uma página no Facebook, depois surgiu a vontade de escrever e comecei assim uma coisa de um modo informal, explicar às pessoas de um modo muito simples algumas patologias. Aos domingos no meu consultório, É sim. que é quando não está no consultório, Exato. está naquele consultório. Não é? Estou mais Maria, disponível. vamos fazer aqui um pequeno enquadramento, um bocadinho mais geral, sobre o que é isto de ser mãe depois dos 40. Já tivemos aqui na primeira parte do programa um testemunho, percebemos as questões de ordem sociológica e financeira que nos obrigam a que assim seja e, de facto, ao seu consultório deverão chegar muitas mães cada vez deste mais. perfil, Sim, certo? sim, cada vez mais. E realmente tem aquele componente que foi falado, a procura da estabilidade financeira e aquela recompensa profissional que as pessoas procuram muito hoje em dia. Não é? Todos querem ter um sucesso. E é exigido às mulheres, cada vez mais as mulheres já não ficam em casa, não é? Também não têm as mães, esta nova geração já não tem as mães a apoiar, porque as mães também ainda estão a trabalhar. A questão da emancipação da mulher será também aqui fulcral, não é? Para explicar tudo isto. E, portanto, as pessoas estão à procura disso e vão fazendo mais cursos, mais pós-graduações, doutoramentos, até chegar ao nível que elas acham desejáveis. Tem muitas que dizem, a doutora até gostava de engravidar agora, mas vou mudar de cargo e não é a altura ideal. Pronto. E às vezes digo também, não deixo para a última. Porque acontece muitas vezes que esse adiar é tão adiado que depois o sonho morre. Que é uma pena, não é? Morrer uma coisa tão bonita, e nós que somos mães sabemos. Como ser mãe, não é? Que é o mais importante. Eu digo sempre, calma aí, com calma, não há momentos ideais. E ser mãe é muito importante, se for um sonho nosso, claro. Claro, sim, se de facto quem não o tenha. Naturalmente. Pronto. Mas se for, não devem adiar apoio eternamente, porque às vezes chega aos 42 a querer e já não se consegue, às vezes. Tem muitos casos. Então vamos começar por falar porque é que não se consegue. Não se consegue em termos muito práticos porque a fertilidade diminui e diminui porque nós temos, de uma forma muito, que a doutora explicará muito melhor, um número de óvulos e ele vai se esgotando, certo? A mulher portanto, ao contrário do homem, portanto, é um embrião, quando é embrião na fase, portanto, ainda está dentro da mãe, não é? Já nasce com já tem os óvulos todos que vai ter a vida toda. Portanto, se uma mulher com 20 anos que engravida tem um óvulo com 20 anos e uma mulher de 40 tem essa mesma célula, já tem 40 anos, portanto, já é uma célula mais envelhecida. E, portanto, a capacidade total com que se nasce vai diminuindo ao longo da vida até que entramos em menopausa. Supostamente já não temos, então, mais potencial reprodutivo. Certo. Portanto, o óvulo é aquela célula sexual, não é, que se vai unir ao espermatozoide e que vai dar o embrião. O que é que acontece? Como ele falha, não é? Portanto, falha, há erros na sua divisão. Muitas vezes nem se encontram um com o outro de um modo eficaz e, portanto, aumenta a taxa de infertilidade e a taxa de abortamento está muito relacionado com erros na junção. Estamos a falar de cerca de 40% de abortamentos aos 40, 40 anos, portanto, sim, é muito representativo. Quase metade dessas mulheres. Exatamente, em 10 mulheres com mais de 40 anos, 4 delas vão ter um aborto depois do diagnóstico, enquanto que aos 20 é só uma em 10, portanto é uma diferença brutal, não é? A nível de fertilidade e de sucesso da gravidez. Depois, para além desta dificuldade em engravidar e em levar avante esta gravidez, esta é uma gravidez também com mais riscos de malformações, exatamente porque por causa desses erros. Deste óvulo já mais velhinho. Mais velhinho, digamos assim, como já nós, não é? Exato. Portanto, já é mais tropo e já faz algumas asneiras ali na divisão. Aqueles abortamentos precoces, até às 8, 9 semanas, que acontecem, muito comum nessa faixa etária, tem muito a ver, portanto, com os tais erros. E a natureza percebe que não está a ir pelo caminho certo e que vai dar a asneira, e é a tal seleção natural. Que é importante incrível. Explicar às senhoras para perceberem que não está nada de mal com elas. São coisas que acontecem, dentro do mal é o mal menor, não é? Pronto, ao menos foi interrompido antes de avançar. Mas a verdade é que também existem montes de malformações que estão mais aumentadas, principalmente as cromossomopatias. Portanto, os cromossomas ao dividir, dividem-se mal
e dá as tais trissomias 21. Nomeadamente a trissomia 21, certo? Que é quando há aqui um cromossoma a mais, basicamente, portanto, isso. Na divisão celular vai mais um cromossoma que se vai juntar, que neste caso é o 21, que é mais comum, e por isso é que a percentagem de filhos com síndrome de Down é muito maior neste grupo etário. Quer dizer, cada vez é menos porque há meios de detecção. Pronto, certo, por falar em meios de detecção, eu sei que não se quer alongar aqui muito nesta pergunta que eu tinha para fazer, mas para percebermos, e já também tive a oportunidade de ler vários artigos sobre esta matéria, qual é a grande diferença? Uma mulher de 40 anos está grávida, sim, uma mulher de 25 está grávida. Qual é a grande diferença nos primeiros passos? É muito importante que vá antes de estar grávida ao consultório. Sim, isso qualquer pessoa que me apareça, eu digo sempre, pré-conceição é muito importante. Ai meu Deus, eu não fiz pré-conceição. Mas é, porque, por exemplo, nós fazemos uma série, vamos assim a 2 ou 3 exemplos, não é? A imunarrubéola faz a vacina antes de... outro exemplo, tem alterações da tiroide, vamos corrigi-las antes de... Portanto, há assim uma série de correções que podem ser feitas antes de engravidar e que vão fazer com que o sucesso da gravidez seja superior. Certo. Pronto, provavelmente foi meio novo, não é? E houve uma certa ajuda da natureza, mas é importante a pré-conceição. Mas olha, ele está lá lindinho, perfeitinho, graças a Deus Nosso Senhor e à Mãe Natureza. Mas claro que sim, claro que é muito importante. Portanto, essa consulta pré-conceição é fundamental, sim, e também depois as primeiras consultas são provavelmente, perguntava-lhe, mais de psicologia do que de obstetrícia. Sim, para qualquer mãe, mas para uma mãe depois de 40... mesmo eu tenho sempre muita ansiedade quando entram no consultório, digo logo, vamos ver. Porquê? Porque se estava lá às 6 semanas, pode não estar às 8 nem às 9, não é? E antes de começarmos com outras... Com expectativas. Exato, e a marcar o que vem a seguir, é muito importante. E os pais ficam logo com outra tranquilidade quando o coraçãozinho está a bater. Portanto, é mesmo importante esse primeiro passo. Gostava de falar do outro lado da moeda. Se por um lado há maior probabilidade de malformações no feto e de morte fetal também, não é? Há, por outro lado, um dado muito curioso que é o aumento dos gêmeos. Sim. Que também tem a ver com esses erros, mas no lado bom da palavra, certo? Que é, a partir de determinada altura, as ovulações deixam de ser tão regulares. E, portanto, a mulher, um mês não tem ovulação, não sai nada, e no mês assim saem 2. Os gêmeos falsos, certo? Os gêmeos falsos, são os mais comuns nestas situações. Entretanto, também temos o outro lado, que é, quando dado ser maior a infertilidade, há uma maior procura das técnicas de procriação médica assistida, as FIVs, as ICSIs. E essas técnicas normalmente são implantadas sempre que há 2 embriões na mulher. E, portanto, há uma maior probabilidade dos 2 sobreviverem e é por isso que realmente está a crescer nessa faixa etária a percentagem de gêmeos. Muito bem. Imaginando, e porque há muitos casos de sucesso, ainda assim estamos a falar aqui da componente mais difícil, porque... É o início. É um início que é um bocadinho mais difícil. Há também algumas complicações mais simples associadas para a grávida, certo? Nomeadamente problemas da tiroide, a questão da obesidade, a diabetes gestacional, hipertensão. Todos nós, quando somos mais jovens, à partida somos mais saudáveis, não é? Com o avançar, vão-se começando a surgir as doenças crónicas. E realmente, na gravidez, é uma altura em que elas podem agravar e complicar a gravidez. Precisamos de uma vigilância muito mais, uma monitorização muito mais apertada, para que o desfecho seja bom. E surgem situações de pré-eclâmpsia, que está ligada às hipertensões, diabetes gestacional é muito mais comum nesta faixa etária. E, portanto, a monitorização é semelhante, mas temos de estar mais atentos. É importante que sejam bem vigiadas as pacientes. Agora, tive 2 filhos, tenho 30 anos, já tenho 2 filhos e, pobre coitada, tive 2 cesarianas. E as mães de 40 anos estão cheias de sorte, porque, ao contrário do que se possa pensar, parte depois de 40 não é líquido que seja uma cesariana. Não é líquido, não é? Não. Há uma esperança. Mas os estudos demonstram que a taxa de cesariana é superior neste grupo. E tem 3 explicações. Uma é mais escolhida pela própria paciente. Estamos a falar sobretudo nos casos privados. Estamos a falar normalmente de pessoas realmente com mais estabilidade financeira, que escolhem o privado e que pensam, meu único filho, vou apostar, não é? Tudo, claro, e vai nascer ali ser calminho, direitinho, com toda a paz do mundo. E surgem mais cesarianas eletivas. Por outro lado, mesmo no público também há mais, porque é como todo o nosso organismo, o músculo uterino, que é um músculo útero, também já está mais fraco, já não tem tanta função. E no trabalho de parto falha, ou seja, são trabalhos de parto muito prolongados
as distócias do parto, que muitas vezes acaba por ter que decidir ao fim de várias horas por uma cesariana. E dá um terceiro ponto, que é estas complicações com a pré-eclâmpsia, isso podem nos orientar mesmo na decisão dessa via. Portanto, a taxa de cesariana é realmente aumentada. Mas o que interessa é que a criança nasça Em qualquer saudável. caso, o que interessa é que nasça bem. Então, e agora imagino que eu tenho 30, mas imagino que eu tinha 40 anos, chegava lá com o meu primeiro filho. O que é que me dizia? Grávida do meu primeiro filho. Eu ficava toda contente. Não, o meu primeiro não, mas ao terceiro ainda lá vai. Mas que sinal de esperança é que tem que se dar também a estas mães? Porque eu acho que a quem está lá em casa e tinha 37, 38 anos e que pensa que já nós está... temos que nos pôr um bocado realmente também do outro lado. Nós, não é? Às vezes é a altura que é que surgiu, ou que encontrou a pessoa certa, ou que realmente surgiu a vontade, que há pessoas que têm essa vontade mais tarde, ou que finalmente realmente, pronto, acha que está bem para ter filhos. E eu normalmente dou uma experiência muito boa, porque todos os casos que eu tenho, bem orientados, têm uma boa taxa de sucesso. É só passar aquele início daquelas primeiras semaninhas e depois é sempre andar. São bebês maravilhosos ao colo. Sim. Que sorte. Trazer à vida tantos. Deve ser um trabalho formidável. É fantástico. Muito obrigada. Gostei de estar consigo. Obrigada.